No vídeo de hoje nós vamos ver se o Ronin RS3, será que ele aguenta um setup pesado e ainda na vertical? Fica comigo que nós vamos ver após a vinheta. É isso aí, pessoal, como vocês viram aí na thumb e no título do vídeo, nós vamos testar hoje aqui o Ronin RS3, a versão mini, aqui com a Sony A7 IV, full frame, com a Viltrox 85mm, 1.8 f2, que é uma lente de metal, uma lente pesada. E também aqui a gente está com o cage da Small Rig, que é muito necessário aqui para facilitar na calibração. Por quê? Porque como nós vamos usar na vertical, o cage possibilita a gente colocar um pouco mais para trás aqui o plate, e isso vai facilitar aí na calibração. Então vamos lá, deixa eu despoluir aqui, vamos tirar aqui as caixas agora para ficar mais limpo aqui. Esse gimbal aqui, que é um gimbal tão mal compreendido, eu comprei ele, eu quase vendi, ficou alguns meses parado ali, achei que tinha jogado dinheiro fora. E depois eu resolvi fuçar aqui e acabei descobrindo que era muito simples. O primeiro ponto aqui, na versão 4, que foi lançada recentemente, você desconecta da horizontal e pluga na vertical, e faz um pequeno balanceamento aqui e está tudo certo. E esse também é fácil, não é assim tão prático como a versão 4, mas ele também é muito simples. O que você tem a fazer? Então vamos lá. Primeiramente você vai tirar o plate daqui. Tirei o plate. Agora a gente vai soltar essa base aqui. Ela já está solta aqui, né? Então tirei a base e esse plate que estava na base, eu vou plugar ele direto aqui. Pronto, é só isso. E agora a gente vai calibrar. Então aqui o cage ele facilita bastante, porque eu coloco o plate um pouquinho mais para trás, aqui, né? Você pode ver aqui, está um pouquinho para trás. Isso facilita bastante na hora de calibrar. Então, nós temos aqui esse gimbal, ele é um gimbal para 2 kg. Mesmo esse setup, mesmo ele sendo um setup relativamente pesado, você vai ver que ele vai ficar ainda bem abaixo do limite desse gimbal aqui, que é de 2 kg. Fica abaixo de 1,5 kg aqui, e isso vai, né, ajudar na longevidade do gimbal, tá? Então vamos lá. Tirou o plate, tirou a base, tirou o plate, jogou o plate aqui, vamos plugar. Calibramos aqui o motor de cima, vamos para o motor do meio, né? Calibrei do meio, agora vamos para o de baixo. Legal. Travamos aqui novamente. Ok, calibrei o motor de cima, motor do meio e motor de baixo. Então agora a gente vai para o pulo do gato, que é exatamente isso aqui, é a altura, tá? Então a gente calibrou aqui a posição, né? E agora vamos calibrar a altura. Então o que a gente vai fazer? A gente vai soltar novamente o motor aqui e vamos fazer isso aqui, ó. Caiu. Não pode acontecer isso, então a gente vai soltar aqui. Vamos subir ele um pouco mais. Ok, vamos. Acho que é um pouco mais leve, mas tem que ser um pouquinho mais ainda. E é isso aí. Yes! É isso aqui. Esse é o pulo do gato. Do jeito que você colocar, ele tem que ficar. Então, ele está para cima. Colocar na diagonal. Ficou. Coloquei ele centralizado. Ficou. Coloquei ele para baixo. Aqui. Ficou. Ou seja, da forma que você coloca, ele tem que ficar. Então, ele está 100% calibrado agora. Então, agora eu posso soltar todos os motores. Então, agora a gente vai fazer... Deixa eu tirar aqui a base, passar para cá. Com a tampa. Então agora nós vamos vamos ligar o gimbal. Ok. E nós vamos calibrar agora. Aqui. É isso aí. Calibrou. Calibrou 100%. Ok. Então deixa eu ligar a câmera aqui agora. No caso que ele já está pareado. Caso ele não estivesse pareado, a gente só ia puxar para baixo aqui, tá?
tá? Ia clicar aqui na câmera aqui. Ó, aqui está aparecendo porque ele já está calibrado, mas caso não tivesse, ia aparecer aqui, não ia estar com esse símbolo, você só ia clicar, ou melhor, corrigindo, ele estava aparecendo ali, mas não estava linkado, então eu cliquei nele, pode ver que ficou azul, tudo ao vivo, né? Ok, voltou, vamos voltar para aquela tela, agora vamos fazer a calibração fina, o ajuste fino, tá? Então, a câmera já está calibrada, agora ele vai fazer um ajuste fino nos motores. Vamos clicar aqui. Então, para você ver que está calibrado, eu vou desligar aqui. Vou desligar aqui. Vou desligar. Eu desliguei e a câmera não se moveu, porque ela está calibrada. Então, ou seja, eu posso até... virar ele aqui, ó, eu poderia, ó, eu estou movendo ele desligado. Mas para que serve o motor? Para o movimento. Então você percebe que mesmo ele desligado, ele continua calibrado. Então agora a gente vai ligar ele novamente aqui e tá tudo certo. Então agora é só, então agora você vai ver aqui, ó, presta atenção aqui, ó. Ele continua verdinho o tempo todo ali, ó, porque ele está bem calibrado. Então é isso. Eu tô aí com quase 1,5 kg. Nossa, gente, que delícia. Ai, meu Deus, que delícia. Olha só. Caramba. Nossa, uma delícia. Uma delícia. Levinho, levinho, levinho. Fica suave, suave, suave. Então está aqui o Ronin RS3, ele é um gimbal muito competente, né? Tudo que a DJI faz é de altíssima qualidade e eu não acredito que eles iriam se queimar com um produto intermediário, né, em relação ao Pro. Esse aqui é um intermediário em relação ao Pro. Então assim, o gimbal ele é muito bem construído, ele é forte, mais 2 kg, aguenta. Nós estamos aqui com um setup de quase 1,5 kg. A 85mm é uma lente toda de metal, ela é uma lente pesada, né? Tem vários elementos de vidro ali e ficou suave e ainda ficou sobrando força ali ainda. E um detalhe muito importante, o gimbal estando bem calibrado, deixa eu só mudar de lado aqui. Detalhe muito importante, o gimbal estando bem calibrado, você vai ter uma autonomia maior na bateria porque você não está forçando ali. Então você percebeu ali que eu desliguei e ele continuou calibrado, né? Ele continuou estável porque ele está calibrado. Então assim, como o motor não está tendo que fazer compensação de força, além de você preservar e ter uma vida útil muito maior, você está poupando a bateria e vai ter uma autonomia muito maior com ela. Então é isso, nós vimos aqui que ele realmente dá conta. Eu vou colocar aqui no vídeo em algum lugar aqui da tela, você vai ver aqui algumas imagens realizadas com esse gimbal. Ele é muito competente, é muito prático, muito fácil de usar. É claro que a DJI está sempre aprimorando, está sempre inovando. A versão 4 agora ficou incrível, a versão 5 Pro ficou também muito bom, incrível. Mas falando agora, eu falo especificamente para o público brasileiro, onde a gente tem esse peso em relação ao dólar, né, que são mais de 5 vezes, aí tem mais os impostos, fica lá de 5 a 10 vezes mais caro. Então assim, qualquer real poupado faz muita diferença para muitos profissionais, principalmente aqueles que estão começando ou estão no meio do caminho, né? Então, em vez de você gastar um pouco mais, você tem a versão 3 aqui, que ela é realmente muito boa. E como eu já ouvi em eventos, mas como assim? Esse gimbal é fraco. Eles ficaram realmente, alguns profissionais ficaram realmente impactados ao me ver trabalhando suave aqui com o gimbal. A questão é somente a calibração. Então, essa calibração, vou repetir, ela não serve apenas para o Ronin. Para qualquer gimbal, quando você faz esse tipo de calibração, olhando esse quarto ponto de calibração, em especial para a vertical, você não vai ter nenhum tipo de problema, você vai
está ali focado no seu assunto, no evento, no seu take, né? Somente fica poupado aí para criatividade, né? E não pensando, será que vai aguentar? Será que não vai trepidar? Será que não vai dar um BO aqui com o gimbal? Será que a bateria vai aguentar? Então você fica aí com a mente realmente focada no seu trabalho. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu peço por favor para você curtir, comentar, compartilhe no grupo audiovisual da sua cidade e vamos fortalecer o audiovisual e em especial no Brasil. E se você tiver uma dúvida aqui, fique à vontade, vai ser um prazer poder te responder e eu te vejo no próximo vídeo.